Esperando o pessoal entrar aí para a gente começar. Pausa aqui. Ver quem entrou. Ué. Só 2 por enquanto. Cadê esse povo? Oi, oi. Estão me escutando? Estão me escutando? Som. Beleza. E a tela, estão vendo aí ou não? Ok. Ok. Bora fazer a chamada. Perder tempo. Essa musiquinha enquanto eu faço a chamada aqui, tipo. Mais fácil é olhar quem está presente. Éder, Hugo, Luiz e Thaísa. Tá. Mas tá faltando. Boa noite. Boa noite. Vamos ver hoje. Capacitores, né? Antes de começar aqui, mostrar aqui algumas imagens de capacitores para quem nunca viu. Vou sair aqui. Aqui, ó, os capacitores aí para quem nunca viu um. Existem vários modelos, vários tipos de diferentes materiais. Deixa eu pegar aqui uma fotozinha dessa aqui, ó.
Aqui, por exemplo, é um capacitor do tipo eletrolítico. Esse tipo de capacitor aqui, ele tem polaridade. Então, por exemplo, eu não posso pôr ele num circuito em qualquer posição, igual um resistor. Um resistor, que a gente veio trabalhando nas aulas passadas, você pode colocar ele tanto de um lado quanto do outro, né? Esses terminaizinhos aqui, ó, que não tem problema, ou seja, não tem lado positivo nem negativo, um resistor. Nesse caso aqui desse capacitor eletrolítico, ele tem polaridade, então ele tem um lado positivo, ele tem um lado negativo, então se você inverter, tem problema, entendeu? Daqui a pouco eu vou explicar melhor essas questões. Aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, você veja que tem um símbolozinho de negativo aqui, ó, indica que essa perninha mais curta é o terminal negativo, é o polo negativo, e, consequentemente, a outra é o polo positivo. Existem outros materiais, ó, por exemplo, esse aqui, ó, esse marronzinho aqui, ó. Esse aqui é um tipo de capacitor de cerâmica, né? Então, o material feito é cerâmica. Esse outro aqui, ó, é um outro material, é de poliéster, né? Então, existem vários outros materiais. Eu posso construir capacitores com diversos tipos de materiais. Por exemplo, lá no laboratório, não sei se vocês chegaram a ver, quando eu mostrei uma bobina de Tesla lá, tinha um capacitor de vidro, de material, era utilizado vidro com papel alumínio. Não sei se vocês chegaram a ver ou perceber isso aí, né? Então, eu posso construir diversos tipos de capacitores com materiais diferentes. Ok? Vão respondendo, porque senão, às vezes a internet tá caindo e eu não sei, né? Oi. O povo tá calado. Hein, pessoal? Escutaram o que eu falei? Tu escutou? Tu saiu, rapaz? Como é que tu escutou? Tu caiu? Não, eu tô falando isso porque, assim, segunda-feira, acho que foi segunda, a internet tava tão ruim, cara, que eu tava explicando uma questão lá para os alunos do segundo período e explicando e fazendo aqui, porque quando eu tô no modo de apresentação, eu não vejo a câmera, eu não vejo vocês, né? E aí o povo tudo calado, aí quando eu, meia hora explicando uma questão, quando eu fui perguntar se tinha entendido, se tinha alguma dúvida, eu olhei, minha internet tinha caído, cara, e os caras não viram nada, eu fiquei falando aí meia hora perdida, entendeu? Então é sempre bom, toda hora eu vou estar perguntando a vocês, entenderam ou não, não sei o que, vão respondendo aí no chat sim ou não, ou qualquer coisa aí. Só para eu ter uma ideia que vocês estão acompanhando. Então, o assunto da aula de hoje, né, vai ser esse aqui, como eu já tinha comentado com vocês, capacitores. Mostrei aí algumas imagens, né, de alguns capacitores, para quem nunca viu, né, para quem nunca viu, algumas imagens. Aqui, ó, existem outros. E qual a função desses capacitores, né? Para que servem esses capacitores e onde eu posso aplicar ele na engenharia? Essas são duas perguntas aí que a gente tem que estar em mente, porque nós estamos vendo esse assunto em física, mas vocês têm que ter a noção, né, de para que serve e onde se aplica. Então, a minha primeira pergunta: alguém sabe para que serve ou quais são as funções dos capacitores? Responde aí para mim. Mais ou menos. Fala aí. Aqui é reserva de energia. Muito bem, serve também. Na verdade, assim, eu poderia definir melhor como armazenamento de energia. Ele serve para armazenar energia, né? Ele pode ser usado, sim, para armazenar energia. Muito bem.
Algo mais? Não? Serve também para picos de demanda. Explica aí melhor o que você quis dizer para picos de demanda. Picos de demanda. Eu posso interpretar de várias formas. Seria isso, você está pensando? É, também. Na verdade, aí ele entra mais como um conceito de filtro, né? E isso seria uma aplicação, por exemplo, como um filtro. Eu posso projetar um circuito utilizando capacitores e outros componentes, é óbvio, para filtrar algumas frequências, né? Para filtrar alguns sinais, por exemplo, tem um sinal elétrico onde está apresentando algumas harmônicas. Quando eu falo harmônicas, eu estou falando algumas perturbações no sinal, causando algumas interferências e ruídos. E aí eu posso utilizar o capacitor para filtrar isso aí. Armazena sim, eu já falei, Luiz. Uma outra função do capacitor é armazenar energia, e isso aí é bastante aplicado aí na informática, por exemplo, como armazenamento de energia. Certo? Então já foram armazenar energia e filtrar sinais, tirando algumas perturbações. Na engenharia civil, especificamente, na elétrica ela tem bastante aplicações desses capacitores, mas na engenharia civil, uma das aplicações é lá em instalações elétricas, né? Projeto elétrico. Vocês vão aprender a projetar, elaborar, desenvolver projetos elétricos de residências. E isso aí, quando a gente está trabalhando, né? Então, de vez em quando, surgem alguns problemas que alguns clientes pedem para corrigir, que eu acho que eu comentei até na aula passada, com o fator de potência baixo. Né? Isso aí vai ser explicado mais adiante, lá no sexto período, mas só adiantando um pouco aqui. Aí, quando o fator de potência está baixo, a concessionária de energia ela te cobra uma multa, né? Porque você está com fator de potência baixo e ela exige que fique numa determinada faixa. E aí, para solucionar esse tipo de problema de instalações elétricas, né? Principalmente quando se usa muito motor, ar-condicionado e outros tipos de motores, muitos, né? Você tem que fazer um projeto com um banco de capacitores, né? Então, eu tenho que fazer um projeto elétrico de um banco de capacitores para corrigir esse fator de potência. Então, a aplicação lá em instalações elétricas, né? Então, por isso que aqui na física a gente compreende o conceito de capacitores, os determinados tipos de circuitos, associações, capacitores em série, capacitores em paralelo, como é que a tensão é armazenada no capacitor, qual a relação entre a carga e a tensão de um capacitor. Então, a gente aprende essa questão teórica para depois utilizar lá na frente como aplicação. Tá ok? Então, seria mais ou menos uma introdução aí sobre a aula de hoje dos capacitores. E o Tássio colocou aqui que já tomou muito choque, né, usando capacitor. É verdade, se você pegar um capacitor e carregar ele, né, e aí se você tocar nos terminais, você descarrega todo em você, né? E aí, meu amigo, é um choquezinho de boa aí, né? Dependendo da capacitância do capacitor e do tempo que ele ficou carregado, né? É um choque bem legal. Já fiz muito esse tipo de brincadeira.
Então, vamos para os capacitores. O que seria um capacitor? Coloquei aqui uma definição. Esse é um material que eu tinha de um professor lá da Universidade Federal de Campina Grande, onde eu terminei lá meu curso de engenharia elétrica, que seguia do livro do Tipler, né? O Tipler é um físico que é pareado lá com Halliday. Então, estou utilizando esse material dele, depois eu posso passar aqui para vocês. O capacitor, ele é um componente formado basicamente por duas placas condutoras e paralelas. Elas têm que estarem assim, ó, paralelas, aqui internamente, né? Que podem ser também chamadas de armaduras, né? E são separadas, ó, veja bem aqui no símbolo do capacitor, que elas podem ser separadas pelo material isolante que a gente chama de dielétrico, né? Por exemplo, pode ser o próprio ar ou pode ser outro tipo de material, né? Aí vai depender da construção física desse capacitor. O que a gente construiu lá no laboratório para a bobina de Tesla, a gente usou aqui como essas placas paralelas, a gente usou o vidro e aqui dentro a gente colocou papel alumínio, né? Então, como um material dielétrico. Então, o capacitor, ele é um componente que tem capacidade, olha aqui, de quê? De armazenar energia, né, no seu campo elétrico. Foi o que a gente estava discutindo lá no início, que ele pode sim armazenar energia. Qualquer dúvida, pergunta aí no chat ou abre o áudio aí e fala. O símbolo, né? Eu já tinha mostrado aqui o símbolo do capacitor, vocês vão ver muitas vezes isso aqui nos circuitos. O símbolo do resistor mostrei na aula passada, que é tipo uma ondazinha triangular. O capacitor, duas barrinhas paralelas, né? Onde C irá representar a capacitância desse capacitor. Okay? Da mesma forma que eu tinha a resistência do resistor, eu tenho a capacitância do capacitor. Deixa eu ver se está sendo gravado aqui. Para quem perdeu, tá. Uma pergunta? Então, a capacitância do capacitor vai ser representada pela letra C. Alguém sabe a unidade de medida do capacitor? Como é que eu meço o capacitor? Em que unidade é medido? Vamos lá, sugestões? Não? UF? UF? O que é UF? UF? Não sei como escreve. Então fala, moça. UF. Nino Frandi? Não, não é UF, não. Não sei nem o que você está querendo escrever, mas é Faraday. É somente o F. A sigla, né? O F de Faraday. Não, esse micro, veja que isso não é uma unidade, cara. Esse micro, ou nano, ou pico, ou mega, ou mili, isso aí são prefixos que representam números, né? Então, a unidade mesmo é o Faraday, day, não terminando de mudo, não. Tem um A e um Y ainda. Então, ele pode ser medido em microfarad, em picofarad, em nanofarad, mili e o que for, né? Isso que você escreveu aí, no caso, seria microfarad, né? O Ed escreveu aí microfarad. Mas eu volto a dizer que esse microzinho aí pode ser qualquer... Isso aqui representa 10 a menos 6, mas pode ser qualquer grandeza. Pode ser milifarad, que é 10 a menos 3,
pode ser NF, que é nanofarad, 10 a menos 9 farad. Então, assim, prefixo a gente não discute, a unidade é o farad. Eu lia como UF. Não, Na verdade, esse símbolo aí é o micro, que vale 10 a menos 6, viu? Então tem que ler microfarad. Ok. Então, o capacitor serve para armazenar energia. Muito bem. Aqui eu tenho um circuito elétrico, ó, onde eu tenho uma bateria aqui, uma fonte de tensão, tenho um interruptor e eu tenho um capacitor. Então, inicialmente, se esse capacitor está descarregado, né? Vamos supor que ele está descarregado. Na hora que eu fechar esse circuito aqui, ó, pá, a corrente elétrica vai circular e vai haver o quê? Um transporte de cargas elétricas de uma placa para outra, fazendo com que esse capacitor se carregue, né? Então, esse capacitor ele vai ficar carregando durante um certo tempo. Aí, esse tempo vai depender da capacitância do capacitor, né? Quando eu digo da capacitância, é da quantidade de cargas que ele pode suportar. Ou seja, da relação entre essa carga e a tensão que ele pode suportar. Então, na medida que eu fecho o meu circuito, que eu alimento o meu capacitor com a tensão, o capacitor ele começa a carregar, então tem um tempo para ele se carregar totalmente. E na hora que ele tiver carregado totalmente, não há mais transferência de cargas, ou seja, de uma placa para outra, e aí ele fica totalmente carregado. Aí mesmo que eu abra o circuito aqui, ó, se eu abrir o circuito aqui e deixar só o capacitor livre, ele está carregado, né? Ele fica lá carregado, que é uma forma de armazenar energia. E aí, por exemplo, que aí é a brincadeira que o pessoal fala aí de sofrer choque, eu carrego ele aqui na minha rede, uma rede de tensão qualquer, e eu pego esse capacitor e descarrego, por exemplo, numa pessoa, né? Vou pegar uma imagem aqui, ó. Vou pegar um capacitor desse tipo aqui, ó, pego esses terminais, põe para carregar numa tensão, aí vai depender, ó, por exemplo, esse específico aqui da imagem, ó, ele só aguenta até 35 volts, ó, tá vendo? Ó, 35 volts, ó, tem a especificação aqui, ó. A capacitância dele é 4.700 microfarad. Não sei se dá para ver aí essa imagem direito. Esse aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse pretinho aqui, ó, ele aguenta até 50 volts, ele armazena até 50 volts e 1.000 microfarads é sua capacitância. E, então, para descobrir o tempo que ele leva para carregar, existe uma equação que mais adiante eu vou informar, eu vou passar para vocês, né? Que tem a ver, por exemplo, com a tensão e tem a ver com a quantidade de cargas que ele pode transportar de uma placa para outra. Beleza? Isso aqui foi o que eu acabei de explicar, essa relação, quando você fecha o circuito, há essa transposição de cargas de um lado para outro, né? Até que se carregue completamente. E essa relação, ó, como é que eu definiria matematicamente essa relação? Deixa eu aumentar aqui a... Como é que eu definiria matematicamente essa relação entre carga e tensão? Aí foi o físico, né, Michael Faraday, aqui o nome dele, que começou a fazer esses experimentos, né, e fazer essas observações e verificou que existia uma relação entre a quantidade de cargas elétricas, que no caso é o módulo da carga elétrica, V é a tensão e C é a sua capacitância. E a relação entre essa carga e essa tensão, ele chamou de capacitância. De capacitância, ó. O C, ó, se você pegar o C e trazer para cá, ó, e descer o V para cá, C é Q dividido por V. Ou seja, a capacitância é a quantidade de cargas elétricas que estão sendo transportadas aqui
dividido pela tensão que o capacitor suporta. E se vocês prestarem mais um pouquinho atenção, ó, por exemplo, Ohm, quando ele foi escrever a primeira lei dele de Ohm, que V era igual a R vezes I, né? Existia uma relação entre tensão e corrente, V dividido por I é igual a resistência. Aí ele definiu que essa relação entre tensão e corrente era a resistência. No caso, Faraday aqui definiu que a relação entre cargas elétricas e a tensão é definido como capacitância, certo? Então, essa capacitância, ela depende da geometria do condutor, de como é que ela é feita, ou seja, depende, por exemplo, da área da seção dessas placas. Quanto maior a área, maior é a capacitância. Depende da distância de uma placa para outra, né? Então, tem tudo isso aí. E aí ele definiu que um Faraday era 1 Coulomb por 1 volt, né? Coulomb é a unidade de carga elétrica, né? De campo elétrico. Isso aí é um assunto, um dos próximos assuntos que a gente vai trabalhar, mas vamos, por enquanto, se atentar só ao Faraday. Então, a carga é medida em coulombs, tensão em volts, né? Então, um Faraday, ó, se você pôr o Czinho para o lado de cá, ó, e o V para o lado de cá, vai ficar Q dividido por V. Então, vai ficar C dividido por V, ó. Coulomb dividido por volts. Essa relação aqui pode ser expressa também através de um gráfico. Eu tinha colocado aí numa aula passada uma relação entre tensão e corrente, mostrei uma resistência. Também coloquei uma relação de um gráfico, acho que foi em dilatação térmica, uma questãozinha numa prova, onde a gente tinha que definir a inclinação desse ângulo e que deu a tangente desse ângulo. Não sei se vocês lembram, né? Então, tudo que for constante assim, ó, isso quer dizer o quê, ó? Que a carga e a tensão, ela tem uma capacitância constante, ou seja, quando eu aumento a carga, eu aumento a minha capacitância. Tranquilos? Mesma coisa com o que acontece com os resistores e com a questão lá da dilatação térmica. Agora, isso aqui, ó, que eu falei, no caso de capacitores lineares, né? Que são a maioria, até mesmo nos resistores, que eu falei também na aula passada, que eles são constantes, a maioria. Isso aí a gente fala que ele é linear. Mas é claro que existem os casos de não lineares, né? E aí a curva já é um pouco diferente. Então, por exemplo, isso aqui é um tipo de capacitor não linear, onde o nome é um diodo varactor, né? Varactor é variável, diodo variável. Ele varia a sua capacitância de acordo com a carga e de acordo com a tensão, não linearmente. Isso aqui não vai vir no nosso caso, não, né? A gente vai trabalhar com esse tipo de capacitor, não. Só coloquei aqui mesmo só para ilustrar que existe capacitores que a sua capacitância varia, ela não é constante. A gente vai trabalhar só com esse tipo aqui de capacitor, os capacitores lineares, que são sempre constantes a sua capacitância. Energia armazenada, já tinha comentado sobre isso. Agora, vamos definir aqui algumas fórmulas, né? Para definir corrente e tensão em um capacitor. Deixa eu abrir aqui também um arquivo. Se for necessário, eu edito, mas em um resistor, que foi a aula passada, estão acompanhando aí, né? Porque às vezes eu penso que caiu. Deixa eu ver aqui. Ok. Na aula passada, eu mostrei que os resistores, né?
A tensão em cima de um resistor, até a gente usou um multímetro para medir a tensão em cima de um resistor, né, varia de acordo com a corrente e tudo mais, e sua resistência. Ela era proporcional, a tensão era proporcional à corrente, ou seja, V igual era R vezes I, né? Então, eu mostrei uma relação entre tensão e corrente elétrica para resistor. E para capacitor, qual seria essa relação entre tensão e corrente elétrica? Será que a tensão em cima de um capacitor, se eu for medir, como eu medi a do resistor, que era só pegar a corrente que estava passando por ele e multiplicar pela resistência. Será que no capacitor é a mesma coisa? Né? Será que eu consigo medir a corrente ou a tensão diretamente dessa forma como a gente fez nos resistores? A resposta é não. Né? É não devido a essas relações de equações aqui. Ó. Se você observar, a corrente elétrica, eu falei nas aulas passadas aí, a definição de corrente elétrica, que era a variação das cargas elétricas, né? Era o movimento dos elétrons no tempo. Quando eu digo que é o movimento dos elétrons, é a variação das cargas elétricas. Os elétrons estão indo de um lado para o outro. Então, eu posso equacionar aqui o I, que é a minha corrente elétrica, e se eu chamo variação, eu digo se é variação, é derivada. Lembre lá de cálculo 2, quando eu digo que variação de uma grandeza física a taxa de variação é uma derivada dessa função. Portanto, a corrente elétrica ela pode ser definida como dQ/dt, ou a derivada das cargas elétricas no tempo. Corrente elétrica num capacitor, dQ/dt, ok? Aliás, essa corrente elétrica ela pode ser definida, isso aí, para resistor também. Lembrando da equação que a gente viu agora há pouco, que relaciona carga elétrica e tensão em um capacitor. Essa equação aqui que a gente está trabalhando. Ó. Deixa eu voltar aqui para cima. Ó. Essa aqui, ó. V igual a Q sobre C. V igual a Q sobre C. Né? Então, quem é carga? Quem é a carga? Passa multiplicando C para lá, ó. Carga é C vezes V. Então, se a carga é a capacitância vezes a tensão, e eu defini que a variação dessa carga no tempo, ou seja, a derivada de quê? dQ/dt é a minha corrente, eu posso substituir aqui, juntamente com essa equação, ó, se você pegar Q, quem é Q? É C vezes V, e substituir aqui, ó, no lugar do Q, você pôr C vezes V, então vai ficar I é igual a C vezes a derivada de V dt, dV/dt. Por que esse C saiu daqui de dentro dessa derivada? Porque C é constante, que a gente vai trabalhar com capacitores lineares. Então, essa constante aqui, que é a minha capacitância, saiu daqui, ó, da minha derivada, e, portanto, ficou que a corrente elétrica em um capacitor, ela é definida por essa equação, ou seja, a corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo, dV/dt. Ok? Então, não é uma coisa assim bem linear como nos resistores, que era V igual a R vezes I, ou I era igual a V dividido por R. Aqui, o I é igual a C vezes a derivada de V no tempo. Ok? Primeira equação. Se eu quiser medir uma corrente, ou se eu quiser calcular a corrente elétrica que passa em um capacitor, eu tenho que usar essa equação aqui, ó. Alguma dúvida com relação a essa equação? Oi. Os caras estão calados. Comecei já a introduzir aí derivadas. Princípio não, beleza. Então, vamos voltar um pouquinho lá no cálculo 2 e lembrar que derivada
derivada é taxa de variação. Taxa de variação, né? Então, se uma coisa não varia, se ela é constante, a derivada é zero, né? Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, se V, quanto mais rápido V se alterar, maior é a corrente que flui. Ó, nos terminais. Mas se tiver uma mudança abrupta, o que seria uma mudança abrupta? Uma mudança assim, sai de um número e vai para outro, muito, muito rápido, num tempo assim, em milésimo e nanosegundos, né? Muito rápido mesmo no tempo. Ou seja, a tensão estava em 0 volts e de repente ela subiu para 5 volts, tipo um degrau de uma escada. Assim, ó, imaginando um degrau, ó. Aí ela está em 0, de repente foi para 5, bem rápido mesmo. Então, no caso desse tipo aí, isso é como se fosse uma constante, né? Essa variação abrupta aí, o capacitor ele não aguenta. Ele não aguenta e ele começa a gerar uma corrente infinita aí, né? E isso aí dá falhas. Então, assim, para se carregar um capacitor, para que haja corrente elétrica passando por ele, não pode acontecer esse tipo de variação de uma tensão, de uma hora para outra, passar de um nível para outro muito instantaneamente, né? Isso pode ser definido pela taxa de variação, né, da tensão. Então, continuando nas equações, eu relacionei essa daqui, aqui está a explicação também, né? I dq dt, que é C vezes V, portanto, I é C vezes a derivada de V no tempo. Isso aqui a gente já chegou aqui. Agora, ó, se eu quiser isolar V, vamos supor, professor, eu quero saber a tensão elétrica, como é que eu meço a tensão em cima de um capacitor? É só isolar essa variável, ó. I é C dV dt. Se você passar o C, né, para o lado de cá, ó, ele está multiplicando, ele vai dividindo. Se você passar esse dt para o lado de lá, ele vai multiplicando. Aqui é multiplicação cruzada, ó. O dt vai para lá. Então, vai ficar a corrente I dt dividido por C é igual a dV. Né? A variação da tensão é igual a I vezes a variação do tempo sobre a capacitância. Se eu fizer a integral nos dois lados dessa equação, ó, se eu integrar esse lado e se eu integrar esse lado aqui, quem é a integral da derivada de V? A integral da derivada, se vocês sabem que a integral e derivada são funções inversas. Então, se eu integro D a derivada de V, eu obtenho V. Então, integral de dV é o meu V. E a integral aqui, ó, é só arrumar aqui, como esse 1 sobre C é constante, eu posso tirar ele para fora da integral e fica 1 dividido por C, integral de I dt. Ok? Esse V de T0 aqui é a constante. Lembre-se, toda integral tem uma constante de integração, né? Que aí é definida e depende, por exemplo, da carga inicial que o capacitor tem. Vamos supor, se o capacitor inicialmente tem uma pequena carga, ele vai ter essa constantezinha aqui, que é a tensão no tempo, vamos supor, 0 no tempo inicial. E se eu quero definir a tensão nele, eu tenho que calcular a integral aí do tempo que eu estou calculando, por exemplo, eu posso até chamar isso aqui de 0 até um valor, um tempo t, vamos supor, de 0 até 3 segundos, ou seja, em 3 segundos, quanto um capacitor recebe de tensão? A integral da corrente no tempo. Ok? Então, essa é a fórmula para determinar a tensão de um capacitor, né? É calcular a integral dessa corrente
depois multiplicar por 1 dividido pela capacitância. E se tiver uma constantezinha inicial, somar com ela. Para determinar a corrente elétrica, é pegar o C e multiplicar pela derivada de V no tempo. Ok? Duas equaçõezinhas bem básicas. Não sei se vocês estão gostando aí, porque estão vendo essas equações, mas é isso aí. Depois a gente faz exercícios. Beleza? Que é o que eu estava explicando, né? Então, uma relação entre tensão e corrente, assim, a tensão é 1 sobre C integral, aí eu vou definir meu tempo, de tanto a tanto, da corrente I dt, integral de I dt, mais V0. E esse V0, V de T0 aqui, por exemplo, é aquela tensão que o capacitor tem no tempo inicial. Normalmente é zero. Normalmente o capacitor está totalmente descarregado, aí a gente põe aqui como zero. Mas se tiver alguma tensão, você tem que colocar aqui o valor. Isso aqui é o que eu estava dizendo. Energia armazenada, tal. Esse campo elétrico eu vou deixar para trabalhar depois. A gente vai introduzir essa questão de campo elétrico. E eu quero ir para a questão de associação de capacitores. Aqui. Ok? Acho que foi o Éder que tinha perguntado na aula passada se era possível associar capacitor, ou seja, colocar um capacitor em série com outro ou em paralelo, né? Então a resposta é sim, é possível você fazer esse tipo de associação, né? Então, pela imagem aqui, nós vemos que eu tenho aqui, ó, capacitores associados em série. Por que eu estou dizendo que é em série? Porque, ó, pela própria construção aqui do circuito, a corrente elétrica saindo dessa tensão, ó, vai passar aqui nesse capacitor, que vai passar nesse, que vai passar nesse, até chegar no último. Então, eu sei que dois componentes estão em séries, dois ou mais, quando a corrente elétrica que passa por um é a mesma que passa nos outros, ó. Só tem esse caminho aqui para a corrente percorrer, ó. Se só tem esse caminho, eles estão em série. Ok? Eu posso substituir todos esses capacitores aqui em série por um apenas, que aí é o que a gente chama de capacitor equivalente, né? Eu posso substituir tudo por um equivalente. E como é que é essa associação? Alguém sabe como é que eu associo capacitores em série? Aí está a minha pergunta. Vamos lá. Vamos participar. Não dá para ver. Alguém sabe? Bora, pessoal, fala aí. Não? Para associar capacitor em série... Opa, escutei um barulhinho ali, deixa eu ver. Não. Associação de capacitores em série é a mesma coisa, tipo assim, não é a mesma coisa, mas é análogo à associação de resistores em paralelo. Entenderam? Como é que eu mostrei para vocês como é a associação de dois resistores em paralelo? Hã? Não sei se eu estou com o arquivo aqui aberto da aula passada. Deixa eu ver aqui se eu salvei. Só um minuto. Acho que não. Mas eu mostrei para vocês. Não.
Como é que eu associo dois resistores, eu estou falando em resistores, em paralelo? Não sei se vocês lembram, eu colocava a resistência equivalente, que era 1 sobre a resistência equivalente. Deixa eu abrir aqui um arquivo para eu editar, porque eu sem editar nada não... Então, enquanto está abrindo o Word aí, ó, resistores em paralelo é equivalente a capacitor em série. E resistores em série é equivalente a capacitor em paralelo. Entenderam? É só fazer a inversão. Entendeu ou não? Ficou claro? Agora respondendo, gente. Sim, muito bem. Só abrir aqui meu Word, que esse meu Word aqui tá bichado, tá bugado. Mais ou menos. Vamos lá, vou abrir aqui que eu vou editar aqui. Vamos aí. Olha o outro. O cara chega agora, aí não entendeu. Claro que não entendeu, ué. Eu falei na aula passada que resistores em paralelo. Vamos botar logo em série. Como é que eu fazia resistores em série? A resistência equivalente era igual a R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Ou seja, se eu tiver 10 resistores em série, a resistência equivalente é só somar, ok? Isso foi visto na aula passada. E resistores em paralelo, como é que eu achava a resistência equivalente? Coloquei até a formulazinha. Vou colocar dessa forma, não vou editar muito bonitinho não, só para não perder tempo. Mas a resistência equivalente era assim, 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 mais e assim por diante, né? Então, isso aí era como se calculava a resistência em paralelo. Estão lembrados? Pois bem, para capacitor, é só você inverter essa analogia aqui, ó, né? Então, como é que seria capacitores em série? Capacitores em série. Capacitores em série. Capacitores em série é a analogia do resistor em paralelo. E capacitor em paralelo é a analogia de resistor em série. É o contrário. Entendeu? Aí aqui eu só vou mudar a letrinha. Vou botar C equivalente. C1, C2, C3. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Tá ok?
É o contrário. E agora? Agora, pessoal, responde. Esperando. Entendeu, né? Muito bem. Então, para definir capacitores em série, já que eu defini que a tensão em cada um é definido por essa equação aqui, né? 1 sobre C vezes a integral da corrente. E como eu tenho vários componentes em série, a tensão ela é distribuída para todos capacitores. Ou seja, a gente viu também na aula passada, pela lei de Kirchhoff, lei das malhas, que essa tensão fornecida aqui, ó, pela minha fonte, ela vai ser distribuída para cada componente aqui. Então, cada um vai pegar uma parte. Ou seja, essa V vai ser igual a tensão nesse capacitor, mais a tensão nesse capacitor, mais a tensão nesse capacitor. Isso se aplica também para resistor. Então, V vai ser igual a V1 mais V2 mais Vn. Isso vai depender da quantidade de capacitores que tem no meu circuito. E se a tensão em cima de cada um é definida pelaquela integral que eu apresentei ali no slide anterior, logo, a tensão total vai ser o somatório disso tudinho aqui, ó. 1 sobre C1 integral de I dt, mais V1 tal, mais 1 sobre até Cn. Lembrando que a corrente elétrica é a mesma. Que aqui o circuito está em série, ó. Isso tudo aqui, gente, é só para provar para vocês essa analogia que eu acabei de falar aqui com os resistores, ó. Vocês vão ver aqui que vai chegar o momento, ó. Isso aqui ele está provando, ó, somatório daquilo tudo, tal, tal, tal. Ele vai provar essa equação aqui, ó. Que 1 sobre a capacitância equivalente é igual ao somatório de 1 sobre CI, ou seja, CI seria a capacitância em cada capacitor, que é aquilo que eu coloquei aqui nesse slide, ó. 1 sobre CS, 1 sobre CS, que é a capacitância equivalente, é o somatório, ou seja, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, que é isso aqui que eu acabei de calcular, ó. 1 sobre, ele está chamando lá CS, eu estou chamando de C é Q, tanto faz. Então, 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, que é o somatório. Entendeu? Então, todo esse procedimento matemático aqui, ó, você não precisa se assustar, vocês não precisam ficar com medo, né, sei lá, assustados, porque isso aqui foi só para provar isso aqui. E isso aqui a gente já sabia, que eu já comentei para vocês, que capacitor em série é aquela mesma analogia de resistor em paralelo. Da mesma forma que capacitor em paralelo, aqui ó, capacitores em paralelo, eu posso substituir por um capacitor equivalente. Esses capacitores em paralelo, eu posso analisar como se fossem resistores em série. E lembre-se que resistores em série, eu somo tudo. Portanto, capacitor em paralelo, eu vou somar as capacitâncias. E isso pode ser provado também por essas equações aqui, que eu não vou nem detalhar muito, para a gente não perder tempo, porque isso aqui é só matemática pura, básica, né? E o que a gente está interessado mais é em aplicação. Então, capacitor em paralelo, você pode deduzir isso aqui, ó.
que a capacitância equivalente é o somatório das capacitâncias individuais de cada um. Ok? Então, se eu tenho 10 capacitores em paralelo, se eu quero saber a minha capacitância equivalente, eu somo essa capacitância, mais essa capacitância, mais essa capacitância, mais essa capacitância. Compreendido? Muito bem. Que está aqui, ó. Né? Capacitor em paralelo, é só somar as capacitâncias. Se eu tenho 3, eu somo as 3. Se eu tenho 10, eu somo as 10. Se no caso eu tiver 10 capacitores em série e eu quiser botar só um equivalente, tem alguma diferença? Não, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa do ponto de vista da capacitância final, né? Mas no caso, a questão de custo-benefício, só um fica mais caro, né? Fica mais caro, porque cada capacitor, assim, dependendo da capacitância, é quase o mesmo preço, né? Fica mais barato você pôr só um, né? Ah. Mas a questão é porque, às vezes, tem certas aplicações que é preciso ter vários caminhos, entendeu? Sei. Para corrente circular, tem funções diferentes. Não é só do ponto de vista da capacitância total equivalente. Eu já vi aqueles motores industriais, motor de bomba com 3, 4 capacitores, assim, pequenininho, né? Uhum. Então, nesse caso, eu poderia botar só um que tivesse a mesma, seja relevante igual a eu, isso ficaria a mesma coisa. Mas aí tem que ver o circuito, né? Porque às vezes tem um capacitor que está ali, né? Um motor de partida, outro já é no... Agora sim, se o capacitor, se tá, por exemplo, tá os 3 em série, tipo assim, tá os 3 em paralelo aqui, ó. Você está dizendo substituir, somar os 3 e botar um, né? Tá os 3 em paralelo aqui só. E não tem nada aqui entre eles, ó. Não tem nada. E aí nem nada mais por aqui, só tem a continuação do circuito para cá, você pode substituir, entendeu? Eu estava prestando atenção naqueles motores industriais, ele tem a função de partir, né? Para o motor conseguir partir já com uma determinada quantidade de carga em cima dele. Uhum. Porque se não tivesse, ele não conseguiria partir, ele precisava de um certo impulso. Eu acho que igual aqueles carros antigos. Às vezes os caras põem 2 capacitores, 3 em paralelo, porque não acha a capacitância que era a ideal, entendeu? Vamos supor, estou precisando de uma capacitância de 3 picofarad, um exemplo, e eu só tenho no mercado a de 1. Então eu ponho 3 em paralelo de 1, que me dá um de 3, entendeu? Mas você pode substituir. Se eu tiver capacitores em paralelo, você pode substituir por um apenas, uma equivalente. A aula de hoje, a questão teórica seria isso aí. Eu vou agora apresentar, da mesma forma que eu fiz na aula passada, uma simulação para a gente ver algumas práticas, até mesmo para fixar esse conteúdo, né? E eu sugeri na aula passada, não sei quem perdeu ou se assistiu no YouTube aí, eu sugeri esse site aqui, que é da Universidade lá do Colorado, lá nos Estados Unidos, ó. Tem um laboratório de física lá, virtual, onde você pode fazer algumas simulações, né? Como se você tivesse num laboratório físico, presencial, né? Através disso aqui, você consegue observar várias coisas, né? Então, como se tivesse num laboratório físico. E aqui tem vários assuntos, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tem de movimento, som e onda, trabalho, energia, calor, termometria, fenômenos quânticos, luz, eletricidade. Aí clicar em cada um abre ainda uma gama de opções aqui, ó.
Aqui tem um capacitor, tá vendo? Para ver isso aqui. Esse aqui eu já baixei, acho que é esse. Antes de começar aqui, só me dá 2 minutos aqui para eu beber uma água. Peraí. Voltei. Quem tiver aí depois com computador, o celular não, mas com computador, entra nesse site. Não sei se dá para ver o link. Dá para ver o link ou não? Deixa eu copiar o link aqui. Deixa que eu vou copiar esse aqui, ó. Vou deixar isso aqui. Depois vocês podem clicar e para outros. Vou mandar o link aqui também. Quem tiver aqui no computador já pode clicar. Eu vou mandar o link no WhatsApp. Minha internet não está funcionando. Pronto. Lá, esse link aqui, ele vai direto para esse aqui, né? Só que se você voltar, ó, simulações, ó, tem de física, de biologia, química, matemática, tem uma coisa. Aí você vem aqui na física tem esse tanto aqui, ó. Eu entrei nesse capacitor, é porque tá carregando. Mas existem mais de capacitores aí, viu? Eu vi que tem mais de um, quer ver? Um minuto. Ó, laboratório do capacitor básico. Lâmpadas. Bora ver esse outro aqui também. Vou mostrar os dois. Capacitância e com a lâmpada, né? Vamos primeiro clicar nesse aqui. Capacitância, carga da placa, vou deixar, energia armazenada, carga, tal. Beleza. Então, aqui eu tenho uma bateria, ó. Tem uma chave que está na hora que eu... Aqui o capacitor está aberto, ó, não está conectado na bateria, e assim ele está conectado na bateria. Então, eu vou deixar ele aberto. A bateria aqui eu vou pôr 1,5 volts, ó. Então, o capacitor está inicialmente descarregado, ó. Veja, o capacitor são essas duas plaquinhas aqui paralelas, distanciadas de... Ó, aqui a distância, dá para ver aí, ó, 6 milímetros. E a área das placas, ó, de 200 milímetros quadrados. Então, essa área aqui, ó, 200 milímetros quadrados. 200 milímetros quadrados é uma coisa pequena, né? Por exemplo, 10 milímetros por 20. 10 por 20.
10 por 20 dá 200. Então, 10 milímetros é o quê? É 1 centímetro. 1 centímetro por 2 centímetros. Então, isso aqui é uma plaquinha pequena, né? Então, bora ver aqui o que acontece quando eu conectar esse capacitor nessa fonte de tensão. Ó. Conectei. O que vai acontecer? Vai acontecer esse transporte de cargas, né? O capacitor vai carregar, olha só, a carga, né? Para essa capacitância aqui, como é que eu determino essa capacitância? Aí vai depender dessa área, vai depender dessa distância, vai depender do material que tem aqui dentro e tudo mais. Então, deu uma carga de 0,3 picofarad. Ó. Pico, esse pezinho significa pico. Um pico vale 10 a menos 12. Um pico vale 10 a menos 12. O que acontece quando eu abrir o meu circuito? O capacitor, ele está aqui, ele fica carregado. Ok? Vou pegar um multímetro aqui para medir a tensão. Nele, ó, nas placas, ele vai estar aqui com 1,5 volts, que foi a tensão que ele pegou dessa bateria aqui e ficou totalmente carregado. Como é que ele vai descarregar? Se eu colocar alguma carga aqui nele. Se eu colocar aqui alguma carga. Ok? Aí, ó, observa uma coisa também, ó. O que acontece se eu aumentar essa área, ó? Ó, aumentei a área aqui, ó. Aumentou a carga. Tá vendo? O que acontece se eu diminuir essa distância de uma placa para outra? Aqui está de 6 milímetros. Vamos lá. Ó. Aumentei a carga. O que acontece se eu separar mais? Diminuir a carga. Né? Então, já observe que a capacitância depende também dessa área aqui, ó. Quanto maior essa área das placas, maior é a capacitância. E quanto mais próximo também, maior é a capacitância. Ok? Vamos acrescentar aqui uma carga. Então, nesse exemplo aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um capacitor, eu vou carregar ele aqui, ó. Coloquei 1,5 volts. E ele tá aqui, ó. O circuito tá aqui, ó. Peguei a bateria e tô aplicando aqui nas minhas placas paralelas, ó. Lembre, se eu aumentar, se eu diminuir, se eu aumentar aqui, eu aumento minha capacitância. Beleza, agora eu vou tirar ele daqui, ó. O que aconteceu? O capacitor tá aqui, ainda tá carregado, tá vendo? A carga aqui, ó, 2,66 picocoulombs. Agora, o que acontece se eu colocar esse capacitor carregado nessa lâmpada, ó? Se eu pegar aqui e fechar aqui, ó. A lâmpada acendeu, tá consumindo a carga do capacitor, ó, tá consumindo todinha e, na verdade, ele tá descarregando o capacitor, ó. Ele passou essa carga, né? O capacitor está alimentando essa fonte aqui, essa lâmpada, e automaticamente está descarregando ele. Ó, vai chegar até em 0. Está descarregando lentamente. Vai o capacitor descarregando. Ok? Entenderam? Alguma dúvida por enquanto? Aqui. 40 por 50? O que é isso? 40 por 50 dá 2.000, né? Muito bem. É uma coisa pequena. Bora ver o outro aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui e botar esse outro aqui. Isso aqui é capacitor. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Vou deixar aqui. E aí, quem for falando, eu vou vendo.
Muito bem. Eu vou mostrar a capacitância, as cargas na placa, energia armazenada. Quero um multímetro. Tá bom. Deixa esse multímetro aqui. Então, mais uma vez, ó, eu tenho uns capacitores aqui. Esse aqui, a área da seção transversal é de 100 milímetros quadrados, né? Bem pequeno, como eu falei. Vamos pôr aqui 1,5 volts na minha bateria. Está sendo carregando aqui esses capacitores. Aí, observem aqui, ó, que a capacitância, né, desse capacitor deu 0,89 vezes 10 a menos 13. E a carga nessa placa aqui de cima tem 1,33 vezes 10 a menos 3 coulombs. E a energia deu 1 vezes 10 a menos 3 joules. O que acontece se eu aumentar a área da minha placa? A gente já viu, aumenta a minha capacitância. Consequentemente, aumenta a minha carga. O que acontece se eu aproximar mais uma placa da outra? Encurtar essa distância? Também aumenta a capacitância. Ó. 7 vezes 10 a menos 13. Ficou 3,54. Tá vendo? Quanto mais próximo, maior é a minha capacitância. Muito bem. Aqui eu tenho a opção, ó, de colocar um meio. Veja que entre essas placas aqui eu não tenho nenhum meio de elétrico. Tá vendo? Deixa eu... Aqui é o ar. Próprio ar. Mas se eu acrescentar algum outro material, isso vai influenciar também nesse transporte de cargas elétricas, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu coloquei um material aqui, aí esse material vai depender aí de sua aplicação. Por exemplo, lá no laboratório, para construir aquela bobina de Tesla, a gente usou vidros nas placas paralelas e aqui dentro a gente usou uma placa de um material de alumínio. O que acontece aqui, ó? Mandei a tensão aqui, ó. Cadê as coisas aqui? Deixa eu ver. Capacitância, carga, energia, minha tensão. Eu tenho aqui, ó, minha capacitância deu 0,44 vezes 10 a menos 12, né? Vamos lá. E se eu aproximar? 0,44, aproximei e foi para 0,89. Aumentou também. Isso aí é esperado, né? E o que acontece se eu aumentar as áreas? Também aumenta a minha capacitância. Agora, observa isso aqui, ó. Eu vou tirar um pouco o material dielétrico que eu coloquei aqui entre essas placas, ó. Ó o que está acontecendo com a capacitância, ó. Tá vendo que está baixando? Isso quer dizer o quê? Quer dizer, ó, que sem vamos dizer assim, sem esse material dielétrico, usando o próprio ar, só a distância entre as placas, a capacitância vale um valor. Quando eu ponho um material, ó, ele aumenta a minha capacitância. Entendeu? Ó, aumenta a capacitância, aumenta tudo. A mesma coisa acontece se eu diminuir aqui, ó. Se eu tirar, a capacitância vai diminuir. Se eu pôr o material, ele vai ajudando aqui na distribuição, no transporte entre essas cargas elétricas. Se você pensar bem assim, ó, é mais fácil um elétron se movimentar de um canto para o outro, assim, ó, tendo que enfrentar o ar, né? É mais fácil ele se movimentar em um material elétrico, condutor, por exemplo, melhor do que o ar. O ar é mais difícil, esse transporte. Com esse outro material, dependendo do material aqui, esse campo elétrico aqui, ele tem que vencer a rigidez elétrica desse material para haver esse transporte. Claro, se você botar um material aqui muito, muito isolante,
aí há uma complicação maior para passar esses elétrons de um lado para o outro. Então, tem que ser um material que tenha uma rigidez elétrica, não é? Suficiente, né? A tensão que você vai estar aplicando aqui seja suficiente para romper isso aqui. Beleza? Mas o que eu quero mostrar a vocês mesmos é isso aqui, ó. Dois com 14. É esse aqui, ó, capacitores múltiplos. Que é o que a gente viu aqui no finalzinho da aula, que eu apresentei a associação de capacitores em paralelo e em série. Então, por exemplo, vamos lá. Vou colocar aqui capacitância total, carga armazenada, energia armazenada. Vou colocar um multímetro, só se eu precisar mesmo, mas por enquanto não vou medir nada. Vamos colocar um capacitor só para vocês terem uma ideia. Coloquei uma tensão aqui. Deu uma capacitância aqui de 0,1 vezes 10 a menos 12, ou seja, 0,1 picofarad. Beleza. E se eu colocar agora 2 capacitores em série? Eu tenho 2 capacitores em série aqui, ó. Olha o que aconteceu. Eu tenho 2 capacitores de 1 vezes 10 a menos 13. Qual é o capacitor equivalente? 0,05 vezes 10 a menos 12. Como é que eu sei essa continha aqui, ó? Vamos botar uns números... Não, que números eu acho que tem esse, né? É. Ó, 2 capacitores em série. De vocês. 2 capacitores em série aqui, ó. Capacitor em série, ó. Vou pegar o exemplo aqui. Qual é o capacitor equivalente? Então, 1 dividido por C equivalente vai ser igual... São 2 capacitores em série, né? 1 dividido pelo capacitor 1. Quanto é o valor do capacitor 1? O valor do capacitor 1 é 1 vezes 10 a menos 13. E o valor do capacitor 2 também é 1 vezes 10 a menos 13. Então, então eu vou botar aqui 10 elevado a menos 13. Vou colocar assim um chapéuzinho para entender. Mais... né? Mais 1 dividido por 10 a menos 13. Vou fazer essa continha aqui, ó. Você pode fazer isso aí na calculadora, isso tudo aqui, e depois só fazer a inversão. Mas eu vou fazer aqui de cabeça porque aqui tá fácil. Ó. Como tá 1 dividido por 10 a menos 13, esse 10 a menos 13 está aqui embaixo, eu posso levar ele para o numerador, né? Invertendo o sinal. Então, isso aqui fica 10 elevado a 13 positivo. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui fica 10 elevado a 13 positivo. 10 elevado a 13 mais 10 elevado a 13 é 2 vezes 10 elevado a 13. Só que isso aqui é 1 dividido por C equivalente, né? Que é isso. Quanto é o C equivalente? Se você inverter essa fração aqui, ó, se você inverter 1 dividido por C, se você colocar C dividido por 1, você tem C equivalente. Então, como eu inverti aqui, eu vou ter que inverter aqui. Então, vai ficar 1 dividido, né, por 2 vezes 10 elevado a 13. E isso vai dar igual a 1 dividido por 2
dá 0,5. Passando 10 elevado a 13, que está embaixo, para cima, então vai ficar 10 elevado a menos 13. 0,5 vezes 10 elevado a menos 13. Né? Que aqui deu 0,05 vezes 10 a menos 12, que é a mesma coisa. Né? Se você andar a vírgula desse 0,5 para cá, ó, eu aumentei meu número, então ficou 0,5, eu diminuo aqui e fica 10 elevado a menos 13. Né? Ou seja, isso aqui é igual a 0,05 vezes 10 elevado a menos 12. Colocou 10 elevado a menos 12 porque isso aqui é o prefixo de pico. Picofaraday. Então, isso aqui, por exemplo, eu posso substituir tudo, ó. 0,05 picofaraday. Esse P vale 10 a menos 12. Ok? E também tem aquela regrinha, né? Lembra, eu expliquei na aula passada de associação de resistores em paralelo. Se eles são iguais, como é que eu calculo o equivalente? Eu pego o valor dele e divido pela quantidade de capacitores. Eu não tenho 2? É só dividir isso aqui por 2, ó. 1 dividido por 2 dá 0,5 vezes 10 a menos 13, que é 0,05 vezes 10 a menos 12. A conta rápida, se eles são iguais, é só dividir por 2. Ok, ver? Se eu colocar isso aqui como sendo 3 vezes 10 a menos 13 e esse 3 vezes 10 a menos 13, ó, como são iguais, dividir 3 por 2 dá 1,5 vezes 10 a menos 13 ou 0,15 vezes 10 a menos 12. Vamos colocar aqui 3 em série. 3 capacitores em série. Vamos colocar 3 capacitores de 3 pico. De 3 vezes 10 a menos 13, quer dizer. Como são iguais, ó, 3 dividido por 3, né? 3, que é a capacitância, dividido por 3, porque são 3 capacitores. Isso eu estou fazendo porque eles são iguais. Deu 1 vezes 10 a menos 13. Ou 0,1 vezes 10 a menos 12. Claro, se você variar aqui, ó, capacitores diferentes, ó, aí tem que fazer aquela continha, né? 1 dividido por esse, mais 1 dividido por esse, mais 1 dividido por esse. Inverter depois o resultado, que vai dar isso aqui, ó. Alguma dúvida? Olha em paralelo. 2 capacitores em paralelo. Capacitor em paralelo é bem fácil. É resistor em série. Então, capacitor em paralelo é você somar, né? Então, ó, você tem 1 vezes 10 a menos 13. E 1 vezes 10 a menos 13. 1 mais 1 deu 2. Então, dá 2 vezes 10 a menos 13. Ó. Ou 0,2 vezes 10 a menos 12. Tanto faz. Veja, ó. Coloquei aqui um... Vamos ver aqui. Vou colocar um de 3 e um de 1. 3 mais 1, 4. 4 vezes 10 a menos 13. Ou 0,4 vezes 10 a menos 12. 3 em paralelo. Só somar. Aí você pode ficar brincando aqui, tal, simulando. E vendo a capacitância equivalente. Ó, soma esse com esse com esse. Ó, 2 mais 2,7. 4,7 mais 2. 6,7, ó. 6,7 vezes 10 a menos 13. 2 série em um paralelo, ó. Aqui, ó, uma construção desse tipo, ó. Eu tenho 2 série em paralelo, né? Então, eu tenho que resolver esse aqui primeiro, ó. Né? A capacitância.
resolve esse aqui e depois o resultado do paralelo. Né? Poderia ser assim também, ó. Agora aqui resolve primeiro esse paralelo para depois resolver em série. Então, depende muito da configuração para obter isso aqui, ó. Veja que aqui, ó, primeiro eu resolvo esse em série para depois resolver o paralelo. E esse aqui, primeiro eu resolvo esse paralelo para depois resolver o resultado com esse em série. E aí? O que estão achando? Pessoal? Thaísa tá aí, tá? Que eu ainda não escutei a voz dela, não vi nem ela falando nada no chat aí. Será que tá por aí? Tô achando é nada. Maria Júlia. Thaísa, se pronuncie. Ah, beleza. Alan tá calado. E aí, Alan? Acompanhando, Alan? Ok, capacitores? Capacitor isso aí. Não sei se tem mais de capacitor aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui a gente vai ver depois, essas leis de Faraday aí. Ah, tem que baixar, não vai dar certo. Bom, acho que era isso aí. Eu vou fazer o seguinte. A aula teórica é essa aqui. Professor, Oi. a função do capacitor é só segurar a carga e dar aquela carga rápida, né? Não, não é só essa, né? Qual é a função exatamente do capacitor dentro de um circuito? Ué, eu não expliquei lá no começo, cara. Tu Eu tava perdi não? o começo, não estava não, eu Ah, queria que ela tinha explicado. ele serve para armazenar energia, sim, né? Então eu posso armazenar energia. Isso é uma função bem utilizada no capacitor, como eu estava mostrando aí nesses simuladores. Eu pegava uma bateria, conectava no capacitor, ele armazenava aquela energia e essa energia eu posso utilizar, por exemplo, para acoplar alguma carga nela. Vocês viram o exemplo da lâmpada, né? Onde eu não sei se estava aqui, estava em algum lugar aí. Eu coloquei uma bateria, acoplei no capacitor, ele carregou e eu, com esse capacitor carregado, eu consegui acender uma lâmpada. Por exemplo, eu peguei essa energia armazenada e utilizei na lâmpada, né? Então, uma das funções é armazenar energia. Esse armazenamento de energia, ele serve para uma vasta aplicação. Por exemplo, ele pode ser utilizado para a construção de memórias. Eu posso construir memórias que eu digo é para armazenar dados computacionais. Eu posso armazenar com capacitor. Ele está armazenando esses dados, né? As memórias RAM, as memórias voláteis, por exemplo, elas podem ser feitas com capacitores. Eu posso armazenar energia nisso aí. Eu posso utilizar eles como filtros, para filtrar harmônicos, filtrar perturbações em sinais elétricos, né? Então, posso utilizar, você geralmente vê esses capacitores
em módulos de áudio, de som, essas coisas assim, para filtrar bem o sinal ficar bem, assim, com uma potência de qualidade, né? Eu posso usar capacitores para filtrar impurezas, filtrar sinais, filtrar perturbações harmônicas e tudo mais. Eu posso usar esses capacitores também para projetar um banco de capacitores para corrigir fator de potência. Aí eu expliquei, isso aí já é mais na área de vocês, né? Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com projeto elétrico, e às vezes tem residências ou comércio ou indústria que o fator de potência está muito baixo, né? E se o fator de potência estiver baixo, a concessionária de energia vai te cobrar uma taxa, uma multa. E aí você tem que corrigir esse problema. Para corrigir esse problema, é elaborar um projeto de um banco de capacitores. Aí tem que entender, então esse capacitor, ele vai atuar aí, no caso aí, para corrigir essa energia reativa, ou as potências reativas que você está jogando na rede, que você está sujando muito a rede. E o que causa isso muito é motor. Motor causa muito isso. Qualquer tipo de motor, ele produz energia reativa, ele suja a rede. Causa, quando eu digo suja a rede elétrica, produz essas interferências, pode até ter um mau funcionamento, queimar equipamentos e tudo mais. E aí eu tenho que usar esses capacitores para filtrar isso aí. Entendeu? Por isso você vê muito isso em motor, os capacitores, que é justamente para impedir essa energia reativa de aumentar. Eu posso usar os capacitores para fazer essa correção desse fator de potência, no caso dos motores. Ok? Beleza. Então é isso aí. O que eu vou fazer agora? Esse primeiro momento, assim, é como se fossem essas duas primeiras aulas, né? Eu expliquei a matéria. E essas duas últimas aulas, que seria agora, depois do intervalo, eu vou passar a atividade, né? Então, vocês vão estar fazendo em casa alguma atividade. Então, vou passar alguns exercícios sobre capacitores, vocês calcularem aí, sobre resistores também, que a gente viu na aula passada, né? Porque tem que exercitar, senão acaba esquecendo a matéria, né? Então, a gente já tem matérias de resistências, né? Associação de resistores em série paralelo, de capacitores em série paralelo, aquelas leis de Ohm, leis de Kirchhoff, essas leis agora que eu apresentei. Então, tem uma série aí de teorias que precisam ser praticadas. Até agora eu já mostrei para vocês duas aulas, assim, eu estou considerando que isso aqui seria uma aula prática, né? E essa é a aula passada também, essa parte aqui, porque assim, se eu tivesse lá no laboratório, eu ia pegar um capacitor, eu ia pegar uma bateria ou qualquer fonte de tensão e aplicar nesse capacitor, a gente ia medir a tensão com um multímetro, aí que ia dar, mentira, só está invertida a polaridade aqui, ó. Ia dar aqui, ó, 1,5 volts, e aí a gente ia ficar observando, vamos variar o capacitor, ia pegar capacitor diferente, né? E você ia ver que a capacitância ia dando diferente. E ia colocar capacitores em série, ia colocar capacitores em paralelo e tudo mais. Beleza? E lembrando a vocês, ó, que provavelmente, cara, a gente só tem mais... Eu acho, deixa eu ver aqui. A nossa prova, nossa avaliação, ó, a gente só tem a aula 13, 20 e 27. Porque como teve aquela semana lá do feriado, do recesso, que a gente antecipou uma semana, agora eu não sei se a prova vai ser dia 3 ou dia 27. Tem que ver no calendário acadêmico, ó. Se a prova lá no calendário acadêmico tiver dia 3 de junho,
Vou até olhar aqui, um tempo aqui, dá pra gente verificar isso aqui, porque a gente já vai deixar marcado aí, que já tá em cima, viu? Só ver aqui no calendário. Provavelmente, calendário. Cadê você? Ó, o que eu tô dizendo aqui, ó, que essa semana aqui, cadê? Ah, porque já tiraram, né? Mas essa semana aqui de abril, ó, a gente era de recesso, eu dei aula aqui de 22, ó. Então, como eu antecipei uma semana aqui, ó, a nossa prova é dia 10, né? Tá vendo? Tava marcado aqui dia 10, né? Só como eu antecipei uma semana, vai ser dia 3, ó. Dia 3. Então, a gente só tem essa aula, essa e essa. Mais 3. E a prova vai ser aqui. Prova ou trabalho, né? Aí eu vou pensar aí como é que eu vou fazer. Tem que mudar, porque eu não gostei muito daquela outra forma, não. Apesar que foi um trabalho também, né? Mas muita gente não entregou. Quem não entregou vai ter que se virar agora, né? Professor, e então a gente encerra esse Oi. semestre. A gente encerra esse semestre em casa mesmo? Prova. Sim, sim. Não tem como, porque assim, está prorrogado o decreto do governador aí até o final do mês, né? Não, ok. E se está prorrogado o decreto até o final do mês, até o final, acho que até o dia 29 de maio. Aqui acabou as aulas, aqui é prova já. Agora, se voltar dia 1º, vamos voltar presencial. Aí a gente aplica lá na sala de aula, aqui, dia 3. Não sei. Mas até aqui está suspenso. Ó. O decreto está dizendo aqui, ó, até o dia 29 de maio não pode haver aula presencial no Tocantins. Claro que se daqui para lá ele revogar isso aí é outra história. Mas eu creio, na minha avaliação, que esse semestre, aí eu estou falando aqui em off, que esse semestre vai continuar assim. E provavelmente, cara, dependendo aí, bicho, vai ter uma antecipação das férias. E o semestre deve começar aqui, ó, em julho. O outro, cara. Ou não, peraí, eu falei. É alguma coisa assim, começar em setembro. Começar em setembro, porque eles vão usar para aulas práticas, porque tem cursos aí que está muito atrasado, porque precisa de aulas de estágio, aulas de não sei de quê, no hospital, esses cursos da área da saúde, né? A gente, eu creio que vai acabar esse semestre assim. Aí tem que aguardar para ver. O que tá fudido, Júlia? Vai revogar, não. Prova online, não. Ué, não gostou de prova online, não? Ué, eu também não gosto, não. Por que você não gostou de prova online? Prova online vocês colam, cara. Tá, cada um cola do outro aí. Só tu que não colou, dançou aí.
Eu não passei cola e nem colei. Pois é, ué, a tua nota foi a única diferente, sabia? De todo mundo foi tudo igual. Não sei o que é que esses meninos fizeram. Pois é. Ó, só para você ter uma ideia, né, naquela prova online, todo mundo tirou 3, com exceção da Maria Júlia, que não colou de ninguém, nem passou cola, não tirou. Mas parabéns para você, é isso mesmo. Eu esperava. Eu também, assim, estou dizendo assim, mas eu não sei quem colou de quem, eu sei que se colaram, né? Espero que não colaram. Eu não passei uma prova online, ué, que tinha 3 questões. Lembra não? Ué? A composição da nota foi assim: 7 valia o projeto e 3 aquela prova que eu passei na plataforma, que você eram 3 questões, vocês tinham que fazer no dia da prova mesmo e me entregar. Então aquela prova lá valia 3. Você foi a única que tirou nota, sim, ruim. É isso que eu tô falando, véio. Mas parabéns para você que não colou e não passou cola para ninguém. Véio. Por isso que eu tô falando, esse negócio de online não vai prestar, não. Eu vou pensar uma outra forma aí, porque se for para fazer uma prova e todo mundo, ou um ou duas pessoas faz e passa pro resto, não dá não, né? Ok? Então eu vou pensar. Então é o seguinte, durante essa semana aí, e aí, dei nota para os... e aí foi você que quis, né? Eu não posso fazer nada. Eu tô aqui, não tô vendo como vocês estão trabalhando, entendeu? Então vocês têm que ter essa consciência. Vou passar uma atividade aí só para vocês exercitarem um pouquinho. Não sei se eu vou pegar lá do livro, se eu vou pegar de outro lugar aí, mas é uma lista de exercícios sobre resistores, sobre capacitores, para treinar um pouco essa semana. Entendeu? Então, essas 2 horinhas que tá faltando aí, ó, porque eu sempre estou fazendo mais ou menos isso aí. Quando tá faltando, quando eu esticar a aula até 10 e pouco, eu não cobro nenhuma atividade, não. Quando eu termino mais cedo um pouco o conteúdo, eu passo uma atividade. Então, a aula de hoje, a metade foi agora, via essa plataforma, e a outra metade vai ser para vocês fazerem em casa, apesar que vocês estão em casa, mas fazerem no horário que vocês puderem. Ok? Beleza? Então é isso aí. Qualquer coisa, eu já corrigi a prova. Eu corrigi na aula, essa prova eu corrigi na aula subsequente. No começo da aula, eu peguei e resolvi cada questão. Eu já pega lá no YouTube. Tem lá no comecinho da aula, aí tem que ver logo após a data da prova. Eu corrigi, entendeu? Então, beleza. Qualquer coisa, me manda mensagem aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau. Deixa eu parar de gravar. Vou ver aqui se tem.